Bom dia, bom dia. Estamos começando mais um Gotas de Sabedoria. Provérbios como você nunca viu. E hoje nós vamos para o capítulo 4 de Provérbios. Primeiro nós entendemos por que é importante ler Provérbios, depois os benefícios da sabedoria, depois como adquirir sabedoria. E agora nós vamos ver o que acontece na nossa vida quando a gente deixa de ter sabedoria. É quando a gente não busca a sabedoria, quando a gente abandona a sabedoria. E aqui está assim, no capítulo 4, versículo 1. Escuta, ó filhos, a instrução de um pai, e aplicai-vos a aprender discernimento. Escuta, filho, e aplica, pratica o que seu pai está falando. Para quê? Para você ter discernimento. Como a gente já falou lá, né? Por que ter sabedoria? Porque ler provérbios? Para ter discernimento. Bem-vinda, Laura, bom dia. Porque transmito uma boa doutrina. Não abandoneis meus ensinamentos. Também eu fui filho para o meu pai, e tenho terno predileto aos olhos de minha mãe. Ele me instruía dizendo, teu coração retenha minhas palavras. O que acontece? O nosso pai também já foi filho. E ele sabe os caminhos tortuosos que um filho passa, um adolescente passa. Que seja adulto esse filho, não importa. Ele também sabe das dúvidas que ele tem em relação aos pais, da dificuldade de encarar a relação com os pais. Então, assim como você, o seu pai também já foi filho. Então, ele sabe como é estar aí nesse lugar agora. Então, escute, não abandones o meu ensinamento. Aqui está te alertando. Não abandones a doutrina que eu te transmito. Não abandones o meu ensinamento. Porque eu também já fui filho, eu sei o que é estar no seu lugar. Ele me instruía dizendo, teu coração retenha minhas palavras, ou seja, guarda as minhas palavras no teu coração. Lembra que eu falei para vocês que coração e mente é uma coisa só? Então, guarda suas palavras no meu coração. Adquire a sabedoria e adquire a inteligência. Ou seja, quando você adquire a sabedoria, você também já busca a inteligência. Não esqueça as palavras de minha boca, e jamais dela te afastes. Não abandones, e ela te guardará. Então, se você não abandonar a sabedoria, como a gente já falou isso no capítulo anterior, você vai ser guardado, preservado. Preservado de muitas dores, de muito sofrimento. Preservado da ansiedade, da depressão, da dívida, dos relacionamentos tóxicos. Então, guarde a sabedoria. Não esqueça as minhas palavras, ó filho. Não esqueça da minha palavra. Para você que sofre com ansiedade, que vive na escassez, que tem dificuldade de lidar com seus filhos, tem baixa estima, Provérbios é para você. Estamos no capítulo 4 hoje. Não abandones e ela te guardará. Ame-a e ela velará sobre ti. O princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. O princípio da sabedoria é buscar, é adquirir. Então, o começo de tudo, comece pela sabedoria. Deus criou o mundo através da sabedoria. Se Deus precisou da sabedoria para criar o mundo, quem somos nós para não precisar da sabedoria? Por isso nós vivemos relacionamentos tortuosos, famílias disfuncionais. Por isso o mundo está caótico, porque, gente, o que mais falta nas famílias hoje em dia é sabedoria. E eu já falei para vocês, sabedoria vem em primeiro passo da mulher. É uma habilidade natural da mulher. Só que nós estamos alimentando a ignorância. E com isso estamos sofrendo. Em troca de tudo que possuis, adquire a inteligência. Em troca, em tudo que você tem, busque a inteligência. Sabe? Aqui ele falando em troca, mas é claro que você não vai dar o que você tem, mas se pudesse escolher entre todas as suas fortunas, todas as suas conquistas, buscar a inteligência em primeiro lugar. A gente já nasce com a nossa inteligência nata, mas nós precisamos desenvolver. É igual a fala. Todo mundo já nasce com a habilidade de falar. Só que se a pessoa não desenvolver, não treinar ao longo da sua infância, ela não vai se comunicar bem, ela não vai conseguir falar. E, aliás, tem até curso de oratória para ser um bom comunicador. Por quê? Treinamento. Então, a gente tem esse dom. Assim, a inteligência. Todos nós temos inteligência, mas nós precisamos buscar desenvolver, treinar essa habilidade da inteligência. Estima e ela te exaltará. Ou seja, a inteligência vai te elevar. Sabe quantas vezes a gente dá um de bobo, um de não sem braço? Quantas vezes a gente tem preguiça de ler, de estudar? E nesse contexto, se eu tenho preguiça, eu não vou desenvolver a sabedoria. E nem a inteligência. Mas quando eu busco a inteligência, eu vou ser exaltada, eu vou ser evidenciada. As pessoas vão me admirar.
Então, tá faltando admiração, você não se sente uma pessoa admirada? O que está acontecendo? Tá faltando a sua inteligência. Tá faltando você desenvolver essa habilidade. Uma coroa de graça porá sobre tua cabeça. Uma coroa de graça porá sobre a tua cabeça. Oi, Fátima, bem-vinda. Bom dia. Então, olha só, quando você tem a sabedoria e a inteligência, é como se você tivesse uma coroa de graça sobre a sua cabeça. Para que serve coroa? Para enfeitar. É um acessório para te deixar mais bonita. E já observou que toda vez que você vê alguém de coroa, a coroa tá brilhando, a coroa tá linda, você vira os olhos automaticamente para aquela pessoa. Você já busca uma reverência porque você sabe que essa pessoa é uma pessoa superior. Então, quando você desenvolve a sua inteligência, você também será vista como uma pessoa que está usando uma coroa, ou seja, como uma pessoa superior, uma pessoa que brilha, uma pessoa que destaca. Você será admirada ao ter inteligência. Como um diadema de glória te cingirá. Já falei isso com vocês, mas eu vou falar de novo, porque Provérbios, assim como a Bíblia, se repete muito. Porque a nossa mente aprende por repetição. Gente, compartilha a live aqui, tá bom? Já me ajuda aí a atingir mais pessoas. O que é esse diadema? O diadema é para enfeitar a minha cabeça. É um acessório que vai me deixar mais bonita na minha vida. Então, se eu me sinto feia, tá me faltando sabedoria, inteligência. Mas quando eu começo a me cuidar, quando eu coloco um acessório em mim, eu já começo a me olhar com bons olhos. Então, aqui, quando eu tenho inteligência, porque eu busquei a sabedoria, eu desenvolvi a inteligência, eu vou me sentir como uma pessoa que tem uma coroa na cabeça e vou estar sempre com a diadema enfeitando a minha vida. Buscando o quê? O sabor no viver. A gente não pode esquecer, gente, que as nossas dores, as nossas ansiedades, as nossas dívidas, as nossas depressões nos traz dias amargos. E nós esquecemos o gozo do viver. Nós vivemos por viver. Então, a gente tem que buscar a inteligência e a sabedoria. Porque se você não busca, ela não vai te encontrar. Você precisa caminhar para encontrar a inteligência e a sabedoria. Olha só, o caminho reto. Versículo 10. Escuta, meu filho, e acolhe as minhas palavras. Se multiplicarão os anos de tua vida. Se multiplicarão os anos de tua vida se você buscar o quê? Sabedoria. E o que eu falei ontem? Nós não morremos quando o nosso corpo morre. Nós morremos quando nós deixamos de ter sabor na vida. Crise de ansiedade é morte. Milhões de dívida é morte. Porque o pai não conseguir encher as latas de casa, isso é morte para ele. Depressão é morte. Então, muitas vezes nós morremos antes mesmo de morrer. E essa é a pior morte. Esse é morto-vivo. Mas quando você busca sabedoria, multiplicarão seus anos de vida. E esses anos de vida multiplicado não é só vai viver até 100 anos. É vai viver até 100 anos, mas seus dias serão dias produtivos. Como já foi falado ontem. Eu te indico o caminho da sabedoria. Pelas veredas da retidão eu te guio. Se você buscar, você será guiado. E você não se perderá. Ó. Quando caminhares, não serão impedidos teus passos. E se correres, não tropeçarás. Então, quando você estiver caminhando, buscando os seus objetivos, você vai ser guiado, conduzido. E você não vai ficar tropeçando. Claro que a gente tem percalços na vida, mas você vai superá-los muito mais fácil. Então, é importante a sabedoria e a inteligência por isso. Para você não se perder. Para você ser guiado. Porque não dá nem para ter intimidade com Deus se você não busca sabedoria. Porque, assim, quando eu busco intimidade com alguém, eu começo a conviver com essa pessoa, eu também começo a ter gestos e comportamentos parecidos com essa pessoa. Porque nós somos seres influenciáveis. Você influencia toda a sua volta, mas você também é influenciado por toda a sua volta. E você pode observar. Quando você tem algum amigo, você começa a falar como ele, você começa a se vestir como esse amigo. Então, se você busca intimidade com Deus, automaticamente, você vai desenvolver a sabedoria. Se está faltando sabedoria na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, é porque você não tem intimidade com Deus. E aí agora você entende por que do caos. Adquire a disciplina, não a deixas. Guarde-a porque ela é tua vida. Gente, isso aqui, eu tinha uma raiva quando eu comecei a ler os provérbios. Sério. Hoje, eu ainda não sou muito favorável a essa parte não, mas eu concordo 100% plenamente. Compartilha a live, deixa um comentário aqui pra mim.
E por que eu tinha raiva disso? Porque, né, gente, a disciplina não é uma coisa tão fácil. Olha só, adquire a disciplina, não a deixes, e ela guardará. Porque ela é a tua vida. Gente, tudo na vida se constrói com disciplina. Você vai para o trabalho todo dia às 8 da manhã, isso é uma disciplina. E você não quer ir para o trabalho. E você não gosta do trabalho, mas é uma disciplina. Você pode não concordar, mas é. Disciplina é fazer o que tem que ser feito todo dia. Entende? Você faz as coisas que não te dão, como que eu posso dizer? Que não são tão triviais. Disciplina de assistir Netflix todos os dias. Disciplina de ficar se sabotando todos os dias. Disciplina de pegar o seu salário e gastar direto, sem nem economizar. Então, você tem disciplinas para coisas que te prejudicam. Mas você tem dificuldade em ser disciplinado para as coisas boas. Então, quando nós temos a disciplina, nós teremos vida. A disciplina é a tua vida. Ou seja, não estou falando que vai te dar, é a vida. Disciplina em ler um livro. Todo mundo faz isso, todo mundo trabalha. A maioria das pessoas não quer trabalhar, não gosta, tudo bem. Depois você desenvolve o gosto pelo trabalho, depois você aprende, enfim. Mas no começo, você não acha bom trabalhar. Todo mundo vai para a escola também, a grande maioria não acha bom ir para a escola. Entende? Você vai para a igreja, com preguiça, você não vai assim, eu estou indo com aquela empolgação. Você vai porque é um hábito. Você vai ali sem nem ver, todo domingo, no piloto automático. Você come um monte de bobagem, churrasco toda sexta-feira, gasta seu dinheiro todo final de semana. E nem é porque você gosta ou porque você quer. Muitas vezes é para esconder uma dor da sua alma. Enche a cara de cerveja, de cigarro, tudo isso para tentar abafar uma dor. E você é disciplinado todo final de semana minha cervejinha. É uma disciplina em algo que te prejudica. Tá tudo bem, gente, beber não é pecado. Beber não é pecado. Tá? Em nenhum lugar na Bíblia falando que beber é pecado. O pecado é se embriagar. É se deixar de ser dominado pela bebida. É perder a consciência. Se você bebe, você pode beber 10 garrafas de cerveja. Se você não perde a sua consciência, tá tudo certo. Se você não fica embriagado, tá tudo certo. Beber não é pecado, anote isso aí. Em nenhum lugar fala que beber é pecado. Tá tudo bem, você pode beber de segunda a segunda. O problema é se embriagar, porque quando eu me embriago, eu perco a minha consciência. Esse é o problema. O problema é ficar tonto. E quando eu falo ficar tonto, é literalmente tonto, não é tonto só de cachaça. Porque ali você vai ver lá na frente, vai falar disso também. De ficar zonzo, de perder a consciência. Então, olha, não siga a estrada dos ímpios, ou seja, dos errados. E não ande pelo caminho dos maus. Não ande pelo caminho dos maus. Evite-o, não passe por eles. Fica longe e passa ao largo. Pois eles não dormem se não fizerem o mal. Gente, presta atenção. Fica longe das pessoas más, das pessoas ruins. Porque eles não têm sossego se eles não fizerem o mal que estão habituados a fazer diariamente. Tá prestando atenção nisso? Passe longe de pessoas que não têm princípios. Porque essas pessoas, elas vão te contagiar. Elas vão te influenciar e quando você menos perceber, você está ali. Meu filho, fique atento ao que eu falo. Presta ouvido, ou seja, presta atenção às minhas palavras. Não as percas jamais de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, porque elas são vida para quem as encontra. As palavras de sabedoria do seu pai, da sua mãe, de Deus, são vidas para você. Tá faltando vida, tá faltando paz. Tá faltando sabedoria. E saúde para teu corpo. E saúde para todo o teu corpo. Deixa eu te falar, você acha que não é. Mas confia. Estar doente é falta de sabedoria. Como assim não pode ter nada uma coisa com a outra? É fisiológico. Por não ter sabedoria, você come o que não deve. Dorme o que não precisa. Dorme horas insuficientes. Você não bebe água como deve. Você bebe bebidas a se entorpecer. Você fuma desnecessariamente. Você se perde em noites e noites de prazer, em festas, em sexo, em pornografia. Por quê? Por não ter sabedoria. Você guarda mágoa no seu coração. Você tem ódio das pessoas por não ter sabedoria. E aí você adoece. Por não ter sabedoria, você deixa a preguiça te consumir. Você não tem disciplina com a sua vida.
Como ter saúde? Olha, gente, presta atenção nisso. Porque elas têm as palavras de sabedoria. São vida para quem as encontra. Vida não é morrer em vida, como a maioria das pessoas são mortos-vivos. E saúde para todo o teu corpo. Se você abandonar a sabedoria, você não vai ter saúde. Você não vai ter prazer em viver. Você não vai ter sabor nos seus dias. Por que a sua vida é tão complicada? Por que você está tão endividado? Por que o seu relacionamento é uma merda? Porque você não tem sabedoria. Então isso é o que acontece quando você deixa de lado a sabedoria. Desvia, ó. Cadê aqui, gente? Eu perdi. Sabe para todo o teu corpo. Agora aqui no versículo 26. Com todo cuidado, guarde em teu coração, porque dele emana vida. Guarde o seu coração, porque dele emana vida. Tá faltando prazer de vida, não tá? Você não cuidou do seu coração. O que é guardar o coração? O que é zelar do coração? É não se deixar influenciar por tudo que as pessoas falam. É não ter uma baixa estima. É não alimentar sentimentos de ira, de mágoa, de dor. Ai, meu Deus, eu não consigo. É porque você não tem sabedoria. E quem tem sabedoria sabe que perdoa. Perdoa todo mundo. Não é pelo outro, é pela sua saúde. Você não tem sabedoria e por isso você come desregradamente. Por isso você desenvolveu uma diabetes, um colesterol e até um câncer. Por quê? Porque você não cuidou da sua saúde, você não tem sabedoria. É muito simples, gente, cuidar do nosso tempo. Todo mundo sabe. E olha, quando você adoece, você não adoece do dia pra noite. O seu corpo te avisa. É tristeza demais acumulada, é tensão demais, é estresse demais, é dívida demais. É raiva demais. Começa com a tensão nos ombros, uma dor na coluna, um mal-estar estomacal, uma dor de cabeça. O seu corpo dá sinais 24 horas por dia, mas você não para olhar o seu corpo. Falta de sabedoria. Que teus olhos olhem de frente e o teu olhar se fixe no que está adiante. Olhe para frente, não para trás. Que o teu olhar se fixe no que está adiante. Quando você fica olhando para trás, você se perde nas suas dores. É bom a gente saber do nosso passado, mas não se prender ao nosso passado. Fixe os teus olhares adiante. Olha para frente. Até ontem eu não fui sábia. Eu era ignorante igual uma cabaça, não tem problema. E de hoje para frente? Eu tô aqui lendo provérbios para você como você nunca viu, justamente para te ajudar. Te ajudar a criar os seus filhos, a sair das dívidas, a viver em paz. Todos os dias, esse mês de agosto, às 6 horas, eu estarei aqui. Trazendo provérbios para você como você nunca viu. E para finalizar, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Mantenha o teu pé longe do mal. Mantém o teu pé longe do mal. A gente sabe o que é mal. A gente sabe o que é errado. O menino de 2 anos, gente. O Emanuel, meu sobrinho, está com 2 aninhos. Ele sabe quando ele apronta. Ele sabe quando ele está fazendo uma coisa errada. Ele esconde o rostinho, ele sai correndo. Todos os seres humanos têm consciência do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim. Faz porque quer fazer. Porque não tem sabedoria. Ah, eu não consigo fazer diferente. Não desenvolveu a inteligência. Que está falando aqui em Provérbios. Então você precisa ficar atento que você tem que buscar essa sabedoria, buscar essa intimidade com Deus. E desenvolver a habilidade da inteligência. Através dessa intimidade. Porque assim você terá saúde. Você andará no caminho reto, você será guiado. Você vai ter disciplina em fazer o que tem que ser feito. Então, quando você deixa a sabedoria de lado, você adoece, você se endivida, vive relacionamentos tóxicos. Você perde o caminho certo. Você não consegue lidar com seus filhos. Você não consegue ter uma casa harmoniosa. Tudo isso é falta de sabedoria. Quando você abandona a sabedoria, você não é vista com bons olhos. Você se torna uma pessoa ignorante. Não é que você é uma pessoa difícil de lidar, é que você não tem sabedoria para saber conviver. E você não entende por que o seu relacionamento não dá certo, por que você está endividado, por que você não tem disciplina, por que você se sabota o tempo inteiro. Por que você tem depressão, ansiedade, diabetes, colesterol? É tudo muito claro. Você comeu o que não precisava comer, bebeu o que não precisava beber, não dormiu o que precisava dormir, não parou para descansar. Se até Deus descansou no 7º dia, por que você não descansa? Falta de sabedoria, falta de inteligência. Por que você se deixa para depois? E com isso nós vamos terminar a nossa live de hoje. Amanhã às 7 horas estaremos aqui, mais um dia,
para ver Provérbios como você nunca viu, com gotas de sabedoria. Um beijo no seu coração.